Prezados irmãos, queridas irmãs, os que nos acompanham pela Rádio Ismael ao redor de todo o mundo, boa noite, mas também bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. Que satisfação retornarmos a essa tribuna. Que alegria podermos retomar uma tarefa com a qual temos intimidade e satisfação em realizá-la. O tema que nos fora proposto não é um tema fácil de se articular por três grandes razões. A primeira é que história de vida normalmente é mais difícil da gente contar de modo que consiga ser fiel e abranger o máximo possível das informações. Segundo, que o dono da história, que nos cabe fazer alguns comentários hoje, tem uma história muito extensa e presente em todo o Evangelho até depois de Jesus. E o terceiro aspecto é aquele pelo qual o Ayrton Alves sempre narra sobre mim. É no que tange a minha mediocridade em aqui estar para desempenhar a tarefa. Mas, pedindo a compreensão e a paciência dos senhores, eu gostaria de fazer aqui breves ilações. E ao invés de aqui vir contar quem foi Simão Pedro, do ponto de vista histórico, que nasceu em Betsaida, que era o mais velho dos apóstolos, ou coisa dessa natureza, que era irmão de André, que era filho de Jonas, eu gostaria de aqui propor encontrarmos através de breves passagens do Evangelho a figura de Simão Pedro, que é capaz de identificar-se com a personalidade de cada um de nós. Porque se nós formos observar, com exceção da dona Joana Bandeira, todos somos pecadores. Temos dificuldades para superar, ainda nos deparamos com algumas mazelas morais, o ciúme, a inveja, a maledicência, o hábito de fuxicar, dentre várias outras doenças, várias outras mazelas que ainda permeiam o nosso íntimo. E por incrível que pareça, a gente encontra um Simão Pedro justamente assim. Um Simão Pedro pecador, um Simão Pedro medroso, um Simão Pedro empolgado, um Simão Pedro invejoso. Mas sem dúvida nenhuma, um Simão Pedro que sabia o que queria desde quando foi convidado por Jesus pela primeira vez, apresentado que foi por seu irmão e que ali reconheceu um magnetismo diferente, poderoso, intimista e avassalador. Está registrado no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 16, versículo 18, a informação de que Jesus teria dito sobre aquele homem de idade avançada, sobre aquele homem materialista, a seguinte informação:
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aí, eu convido você que me ouve agora a ouvir essa passagem da seguinte forma: pois eu também te digo que tu és Négliton, que tu és Júnior, que tu és Bárbara, e sobre esta Bárbara, este Alisson, este Négliton, edificarei a minha igreja. Todos nós somos convidados a ser evangelhos vivos. Todos nós somos exortados a não ser contadores do evangelho, sermos testemunhas do evangelho. E esse testemunho do evangelho não se dá na santidade que possuamos. O testemunho do evangelho se dá justamente no reconhecimento da nossa pequenez, mas ao mesmo tempo no reconhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a Ele nós devemos seguir. Ter a plena convicção de que vamos errar, mas termos a mais absoluta certeza de que a nós também será questionado mais de uma vez se queremos voltar a andar na estrada correta. A doutrina espírita canta-nos mais do que a imortalidade da alma. Exara-nos a possibilidade de reencarnar, de volver não apenas ao corpo ou a um corpo material, mas retomar oportunidades, reencontrar pessoas. E ao invés de termos um curto espaço de tempo para aprimorarmos aquilo que de fato nos arranca do materialismo dominante, teremos a eternidade. Não a eternidade ociosa que alguns pintaram, mas a eternidade do ponto de vista do devir de Heráclito. O ser não é mais que o vir a ser. Não sou, hoje estou, e o que sou é escuro. Ainda assim é rocha, é pedra. E aquela pedra que não pode ser colocada na parede da nossa casa para servir de peça de decoração, como um azulejo, como uma cerâmica, é aproveitada no subsolo para silenciosa e escondidamente sustentar. Pedro era a pedra. Parece-me, se os senhores me permitem assim fazê-lo, parece-me que por 3 questões. Primeiro, pela teimosia. Segundo, pela dificuldade de furar aquela pedra. Terceiro, por ser uma pedra que se divide em partes, mas divide-se multiplicando. Divide-se para unir, divide-se para agregar.
E assim somos nós quando nos tornamos educadores de consciências. Colocando acima de nós a luz que clareia. E essa luz é a verdade. E a verdade é o Cristo com as suas máximas, com as suas exortações, muito mais do que com suas curas, com a sua terapêutica e morredora que nos diz: amai. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Fazei aos outros tudo aquilo que quereríeis que se vos fosse feito. Amai aos inimigos. Ele não divide o tempo entre antes e depois dele por ter sido um revolucionário comum ou qualquer, mas porque a sua mensagem está acima das nações, dos interesses políticos, está acima de eclésia. Porque é uma questão de ordem, é uma questão de lei divina, é uma questão de lei natural e, portanto, é au concours. Está arraigado, faz parte de tudo e de todos nós. Por mais nos demoremos a reconhecer, por mais recusemos ir a Ele. E Pedro, na sua personalidade de homem rude, mas de espírito que dentro de si sentia um chamado forte, debatia-se com a sua própria ignorância, mas em tempo algum desiste. E esse é o segredo de Pedro. Ele não desistiu. Mas ele negou, mas não desistiu. Ele negou mentindo, mas não desistiu. A sua convicção era tamanha que João, no seu capítulo 21, versículo 7, registra: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João disse: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O apóstolo amado João contemplou: oh, é o Senhor. Os outros ficaram ouvindo, mas Pedro foi até ele. Imediatamente vestiu-se e foi ao mestre. E vestiu-se de quê? Vestiu-se de orgulho, de egoísmo, de arrogância, de depravação, de inveja, de ciúme, para mostrar-se a Jesus: eis que sou este, despe-me das desvirtudes. Arranca-me dessas vestes pesadas que me diminuem, que me desmerecem. Ele não apenas contempla, ele não apenas venera, ele vai. E talvez este seja o segredo de Pedro. Oh, um é não desistir, o outro é ir. De que modo nós outros estamos indo a Jesus? Se nós acharmos que só poderemos ir a Ele: mas eu estou afastado do centro, eu estou sem ir à igreja, eu estou em falta com isto ou com aquilo. Ele veio para os doentes. O que não quer dizer que devamos nos prevalecer disso e fazer questão de ser doentes e viver errando e dizendo: não, Jesus está ao meu lado. Certamente que não é assim. Mas também não é dizer: eu só posso me dirigir a Ele quando eu for como a Ceissa Torres, como o seu evangelista, ou como o Felipe, incapazes de pensar mal de alguém. Incapazes de desferir uma palavra malsã contra alguém. Não.
Estes são assim porque já são apóstolos dele há mais tempo. Nós, os que estamos chegando agora, como Pedro estava chegando naquela hora, devemos nos apresentar como somos, sem nenhuma paramentação alva, nova, para dizer, olha, mestre, nós viemos de roupa nova, sem a preocupação de Noel, em saber com que roupa eu vou. Vá com a que está. Vamos com a que somos. Todos amavam Jesus. Todos respeitavam a Jesus. Mas a grande maioria escondia-se no medo. Mas Pedro não escondia-se no medo. Ele demonstrava o medo. Por isso foi através dele que foi revelado quem era aquele homem. Mateus 16:16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu pergunto a você, eu pergunto a mim, quando nós lemos o Evangelho e Jesus está dizendo para nós fazermos aquilo lá, nós reconhecemos naquelas palavras as palavras de um Cristo, de um ser superior acima de nós, e cuja mensagem é justamente a de não sermos violentos, a de demonstrarmos superioridade pela bondade, pelo bem que exercermos e não pela força, pelo argumento. E diante daqueles que não quiserem crer em nós, não desperdiçaremos o nosso tempo e nos recolheremos sem, contudo, ser homens bomba. Se vocês não aceitam e não admitem a verdade que a minha religião traz, eu os explodirei. E o fanatismo que nos faz ser perversos, impiedosos, cruéis. Simão Bar-Jonas, Cefas, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nós? Qual é a frase de Jesus que mais nos impacta? O que ele possa ter dito que nos faça crer, não porque a mãe da gente disse, porque o palestrante falou, porque está escrito na Bíblia, mas porque nós sentimos dentro de nós, e talvez aí resida a dificuldade de muitos, quando nos deparamos com certos problemas e achamos assim, rezem aí por mim porque eu estou com dificuldade, ou seja, ele quer encarar aquela dificuldade com argumentos, com instrumentos materiais. Exatamente porque vê Jesus litúrgico, vê Jesus distante. Aquele que diz, Senhor, cuide de mim daí que eu vou cuidando daqui, como se fossem coisas distintas. Ele houvera dito, eu e meu Pai somos um. E quando nós diremos, eu e o meu mestre somos um, quando será que vamos reconhecer Jesus dentro de nós? Esse reconhecimento não é, repito, não é por superioridade moral que possuamos, é por identificação de sentimento, onde a gente lê uma frase que diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a gente, ao ouvir, ao ler, nos emocionamos com aquilo e dizemos, meu Deus, nenhuma frase dos mais otimistas materialistas que nos induzem ou tentam nos induzir ao sucesso financeiro é tão profundo quanto isto. Porque enquanto eles dizem, levante-se e vá trabalhar para prosperar, Jesus diz, vinde a mim, todos vós,
Todos vós não quer dizer todos vós parnaibanos, todos vós espíritas, todos vós brancos, ricos. É todos vós que sofreis. É um anátema quando dizemos o contrário. Enquanto que tal colocação e afirmação é libertadora. É um axioma. Pedro, em 18, 21 de Mateus, aproximando-se dele, disse, e aqui a gente encontra uma persona muito próxima da nossa. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O que é que nós dizemos? Mas eu já falei uma vez, já falei 2 vezes, já falei 3 vezes e nada, então pronto. Mãos lavadas. Não, já não tem conta das vezes que eu falei para ele ou para ela, que eu pedi, que eu disse, que eu relevei, agora vai ser assim. Assim? Como? Porque coniventes nós não podemos ser, mas impiedosos também não. Se é preciso dar a César o que é de César, ou seja, aquela personalidade que se chama fulano de tal e que a quem eu preciso aplicar uma sanção, uma correção, um diálogo, é bem verdade também que eu preciso dar a Deus o que é de Deus e aquela é uma criatura, criação de Deus como eu o sou. E que se eu agora estou na posição do que entende e ele não, estava eu ontem na posição dele e estou eu hoje na posição dele no outro assunto. Naquele eu domino e me conservo, noutros eu ainda sou criminoso. Noutros eu ainda sou sem forças para administrar. Se Jesus nos chamasse hoje, vem, o que nós responderíamos? Nós vamos dizer assim, Senhor, eu quero ir até ti. E ele diz, vem. Nós iríamos, ou nós primeiro iríamos organizar algumas coisas, chamar algumas pessoas, testemunhas, fazer um selfie. Porque Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E eu preciso dizer a você, porque também tenho dito a mim, que no meio da caminhada ele duvidou e caiu. Como nós que estamos no meio da caminhada estamos caindo. Mas de novo vem uma mão que se estende, que nos convida à fé, a acreditar em nós. Não só acreditar naquela mão, acreditar em nós, porque quando ele diz vem, ele está dizendo segura-te. Segura-te na tua fé. Sabiamente ele falou que a fé poderia ter tamanho de um grão, de uma semente de mostarda. Mas quantas árvores cabem dentro de uma semente? E que tamanho é a árvore de mostarda? Depois que ela se torna adulta. A sua copa, a sua raiz, o seu tronco, seus frutos rendem quanto? É isso que ele quer dizer e Pedro captou muito bem.
Ele não caiu porque se maravilhou dizendo, olha, eu estou andando. Ele caiu porque ele disse, mas meu Deus, será que eu consigo caminhar mais? Todas as vezes que nós duvidarmos de nós mesmos, espíritos estarão ao nosso lado para dizer, de fato, tu não vais conseguir. E nós ouviremos a eles. Porque quando nos questionamos assim, nós baixamos a vibração. E às vezes o que nós estamos chamando de humildade é mediocridade. E às vezes o que nós estamos chamando de simplicidade é preguiça. E às vezes o que nós estamos chamando de reconhecimento é covardia. É covardia. E nós precisamos assumir que em muitos assuntos que se tornam pauta da nossa vida, nós somos covardes. Não temos coragem de enfrentá-los porque nós não nos sentimos preparados para enfrentá-los. E isso, de certa forma, não é vergonhoso. Amar a si mesmo é justamente se autoconhecer, para se identificar, para dizer, até aqui eu posso, até ali eu não consigo da forma que eu estou, a não ser que eu procure ferramentas, instrumentos, métodos. Mas para adquirir métodos, instrumentos, ferramentas, eu preciso abdicar de algo para estudá-los, conhecê-los. Se nós quisermos viver prosperamente, é preciso abdicar não só do lazer para ir à academia cursar um nível superior, mas abrir mão de outros prazeres e lazeres que nada mais são do que alienantes para buscarmos a palavra viva, para buscarmos a orientação que mais tarde nós podemos até dizer que não queremos seguir, mas fomos a ela primeiro, antes de dizer que não. Nós não podemos desistir da reforma íntima pela fé que professamos, porque alguns religiosos estão na fase de cair nas águas. Porque o nosso exemplo não são os líderes religiosos, não são os líderes políticos, o nosso exemplo é Jesus. Allan Kardec sabiamente indaga em O Livro dos Espíritos, dos grandes nomes que Deus legou à humanidade, qual deles pode servir de guia e modelo? Ao que respondem simplesmente Jesus. Que não é Jesus Barrabás, é Jesus o Cristo. Quando nós adentramos a casa espírita, e eu não posso falar de outras igrejas, porque nunca professei outra fé nessa encarnação que não seja essa, nasci em berço espírita. Mas eu tenho certeza que isso se dá também com outras religiões, porque o bom da religião é a sua filosofia e não os seus profitentes. Nós nos deparamos com alguns convites mento-morais que nos arrancam de um pieguismo, que nos arrancam de um ócio e somos convidados a servir. Servir. E aí a gente sai abdicando daqui, dali, troca uma coisa pela outra e vai servindo. Sabe o que está acontecendo conosco quando a gente começa a servir? Está acontecendo o que aconteceu com Pedro, segundo Lucas 5:10. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Nós, em modificando o temperamento, nos tornando pessoas mais simples, mais humildes, piedosas, caridosas, alegres, corajosas, verdadeiras. Os que estão à nossa volta
observam-nos a mudança. Os que nos conhecem pela primeira vez empolgam-se conosco e são pescados pela nossa personalidade de agora. E são pescados pelo que dizemos, pelo que fazemos, pelos convites que lhes dirigimos. Todos os que estamos aqui, se não somos, podemos vir a ser pescador de homens. Não para ficar do lado de cá dizendo que quem está agora no quadrilhódromo é o pecador. Olha, pleno horário do centro, ele está lá no meio do furdunço. Não para dizer que o que ainda está nas festas, em outros lazeres, que não vai a credo nenhum, está perdido. Não. É para nos transformarmos. É para nos melhorarmos. Mas nós vamos melhorando, que é o que nós chamamos de trégua, resolvemos algumas questões e aparecem outras, e alguns espíritas apressadamente dizem, mas meu Deus, um adágio popular antigo estava certo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu faço evangelho, vou ao centro, dou passe, recebo tudo quanto é espírito, ainda estão tentando me perseguir. E algumas vezes nós estamos atraindo-os quando nós achamos, desconhecemos, esquecemos a propósito aquela frase de Paulo, que também é o dia dele hoje. A cada ato, uma nuvem de testemunhas. E são nesses atos que nós fazemos escondidos de quem a gente não quer que saiba, que a gente nega ao Cristo. Antes que o dia amanhecesse, Pedro o teria negado 3 vezes. Às vezes antes de vir ao centro, dar a palestra, presidir a reunião, ministrar o passe, dirigir a mediúnica, nós temos negado 300 vezes a Jesus, sendo indiferentes ao irmão em dor que passa próximo de nós. E que nós dizemos, lei de causa e efeito, tem que pagar. Mas quando é conosco, a gente diz, deve ser alguma perseguição, encosto, mal olhado, trabalho que fizeram para mim, inveja, olho grande. Isso é preconceito. Ele disse gordo. Por que não pode ser magro? Se a magreza é que é a secura da... Estão todos defendidos os gordos presentes. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. 3 vezes. Mas em João 21, 15 a 17, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Antes da prisão,
Jesus anuncia o que vai lhe acontecer e Simão Pedro arrogantemente diz: eu não deixarei. Chega o momento da prisão e ele desembainha uma espada e corta a orelha do soldado. Ali ainda era o homem velho. Depois que ele nega, que se vê sem forças, e que o galo canta, e que ele recorda as palavras de Jesus, porque ele olha nos olhos à distância, uma ficha cai para surgir o homem novo. Porque depois disso ele ainda erra outras vezes, mas a principal das transformações se dá aqui. E é por isso que Jesus se satisfaz com a sua resposta, perguntando-lhe uma segunda vez e não anunciando que tu me negarás uma vez mais. Ele pergunta novamente: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe diz o que houvera dito da outra vez: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá testemunho, dize do que viu, faze como eu, edifica a minha igreja, renuncia a ti mesmo. Não é renunciar para uma vida de contemplação, se tornar um monge, com todo respeito aos que numa dada encarnação precisam passar por isso, mas é renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à cupidez, à luxúria. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Agora ele tinha propriedade para dizer. Da outra vez era o homem arrogante, ainda duvidando de Jesus, ainda preocupado em ser o líder do colégio apostólico, ainda empolgado com as palavras que ele houvera dito: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora era o homem novo que surgia, ainda na madrugada, como a atual era de transição que atravessamos. E ele diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe redargue: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negaste, 3 vezes te foi perguntado se amas. Garante a nós o direito de todas as vezes que o negamos, se agora nos apresentarmos com novas vestes, com a túnica nupcial, coração e mentes abertas, sem mais a arrogância e a prepotência de ser o maior, mas apenas de estar junto, ele também perguntará a nós outros: tu me amas? E nós agora, com muito mais convicção, sem nos preocuparmos com o passado, muito menos com o futuro, se estaremos em mesa farta, em pele branca, em nação rica, diremos: eu te amo. E ele dirá: sobre ti erguerei a minha igreja, apacenta minhas ovelhas, vai e não peques mais. Depois do Cristo ter se ido, ele escreve, Pedro, muitos anos mais tarde, uma segunda carta, que no seu capítulo 1, versículos de 5 a 8, faz a seguinte recomendação a todos os homens e mulheres que sucederam Jesus e o próprio Pedro, e os próprios apóstolos. Essa recomendação é para nós que saímos de nossa casa hoje para vir ao centro, não só tomar o passe, mas receber aquele estalo na consciência. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, ou seja, não só tenhamos fé, a ela o tamanho do grão de mostarda, para transformar-se na árvore.
Mas não só isto. A vossa fé, a virtude, pois a fé sem obras é morta. A virtude, a ciência, e eis o que a doutrina espírita nos lega, através de métodos sérios, de pesquisas responsáveis, de adoção de métodos e de condutas e de regramentos para que nós possamos fazer intercâmbio com os espíritos de modo sério, responsável e proveitoso. A ciência, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Eis a razão por que Allan Kardec viera nos dizer: espíritas, fora da caridade não há salvação. Para melhor explicar o que é a lei de amor, para melhor explicar o que o Espírito de verdade quis dizer quando exarou: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E finaliza Pedro, com ele também eu: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não devemos ser aqueles que decoraram as passagens do Evangelho. Nós devemos ser aqueles que as aprenderam e as exemplificam com esforço, reconhecendo que ainda não fizemos tudo, mas dispostos a fazermos mais. Quero convidar os irmãos a lerem a obra Paulo e Estevão, onde lá, muito mais do que falar de Paulo de Tarso e do próprio Estevão, também fala dos demais apóstolos, especialmente Pedro. Uma crise que quase se instalou no primeiro encontro entre Paulo e ele, e que ele humildemente, agora renovado, diz a Paulo: errei, vou corrigir isto. Agora vamos prosseguir com os trabalhos, sem mágoas, sem melindres. O Gladstone e o Tim, poeticamente conversando, um com as palavras, o outro com as cordas de um violão. Teatralizam ali um diálogo que se torna música, e aos nossos ouvidos, melodia celestial, aos nossos corações, apelo de mudança, e à nossa consciência, certeza de que podemos ser melhores. Um diz, interpretando a Jesus: vem, eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Ao que o outro poeta: quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando, se no horto já pressente tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir o soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. E aí vem a frase mais tocante:
Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Que os nossos também apontem, porque indo ao Evangelho, nossas mãos estão tocadas, nosso corpo abraçado, nossa consciência balsamizada e os nossos pés lavados. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.